E aí, faladores, provavelmente você já conhece um dos maiores investidores, pessoa física que a gente tem aqui na Bolsa de Valores. E se você não conhece, estou falando do Luiz Bassi Filho, este senhor, cabelos brancos, geralmente cabelos sempre penteados para trás, que tem aí uma história de mais de 50 anos na Bolsa de Valores e por isso tem muita coisa importante para compartilhar com a gente. Neste vídeo então eu quero trazer para você algumas lições que eu ouvi e aprendi do Luiz Bassi e espero que de alguma forma também ajude você. Sinceramente eu tenho várias lições que eu aprendi, mas neste vídeo aqui eu separei apenas 5. Se você quiser uma parte 2 desses ensinamentos do Luiz Bassi, um dos grandes investidores que a gente tem na Bolsa de Valores, deixa aqui no comentário que eu providencio uma parte 2 de ensinamentos. E o primeiro ensinamento do Luiz Bassi que eu quero compartilhar com você é esse. Nunca comprar uma dica. Comprar o quê? Comprar papéis que possam estar representados por estruturas bem fundamentadas, com histórico de resultado, histórico de dividendos, histórico de crescimento. Esse é um dos ensinamentos que eu vivi na prática. Eu já compartilhei inclusive vídeos aqui no canal falando de dicas que eu segui de outras pessoas. Não sabia muito bem se valeria a pena investir ou não, mas por dicas, por diquinhas, eu acabei indo na influência de outras pessoas. Então um dos ensinamentos que o Luiz Bassi traz é não siga a dica de outras pessoas, veja, compre, invista em boas empresas, empresas que tragam resultados, empresas que geram lucro e não vai nessa de dica de outras pessoas. Não vai só porque a pessoa está indicando ou falando. É claro que é importante ouvir o que a pessoa tem a dizer, até porque vai que realmente seja uma boa empresa, mas na hora que você for fazer o seu investimento em si, não compre só porque foi uma dica. Ah, o Cristiano falou, ou o Barsi falou, ou qualquer outra pessoa que tenha falado. Quando você for investir, caso você for investir em ações ou fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de investimento, saiba exatamente o que você está investindo, o que você está comprando. Uma outra dica que ele dá, que também é muito boa, essa é uma das que eu mais gosto, é a seguinte. Primeiro, não se preocupem com o mercado. Segundo, não se preocupem com a bolsa, se preocupem com as ações. Vocês vão comprar ações de empresas bem posicionadas que registram lucros extraordinários. Para quem está começando, eu já passei por isso, eu sei bem como é que é. É muito normal a gente ficar olhando toda hora os nossos investimentos. Eu, pelo menos antigamente, a cada minuto eu estava ali atualizando meu aplicativo para ver como é que estavam os meus investimentos. E eu estava sempre preocupado com o que estava acontecendo no mercado, o que estava acontecendo na Bolsa de Valores. E as ações em si eu já não me preocupava tanto, mas eu estava mais preocupado com o mercado em si, o que o mercado estava fazendo, como o mercado estava reagindo. Então a ideia principal aqui desse ensinamento é não ficar apavorado com o Ibovespa, não ficar apavorado com o que o mercado está falando, está fazendo, não se preocupar com essas coisas, mas se preocupar com as ações que você tem, com as empresas em que você é sócio. Isso você precisa se preocupar. Agora, se preocupar se o mercado vai cair, se o mercado vai subir, se as ações, se o Bovespa vai subir ou vai cair, isso são preocupações que só atrapalham o nosso emocional, só atrapalha os nossos investimentos. Por isso que é importante escolher boas empresas, empresas sólidas, empresas que geram caixa, que geram lucro, que geram dividendos e se preocupar com elas. Não ficar preocupado se hoje caiu as ações da B3, se caiu as ações do Ibovespa, se caiu não sei o que. A gente tem que se preocupar com as empresas que a gente já é sócio. Não é à toa que quem tem boas empresas nem se preocupa se o mercado cai. Ah, o mercado caiu. Nem esquenta a cabeça, porque como tem boas empresas, sabe que está protegido, que está seguro. O ponto positivo quando tem boas quedas é justamente que abrem oportunidades e brechas para a gente comprar mais ações das empresas que a gente já possui. Isso é uma outra coisa que eu aprendi também, né? O Barsi sempre fala isso, tente comprar um volume maior das empresas que você já tem. Não precisa ficar comprando um monte de ações, ter dezenas e dezenas de ações. Não,
tenha poucas, tenha uma quantidade menor, mas um volume alto. É esse volume maior de ações que vai fazer com que você, no médio e longo prazo, tenha retornos excelentes. Então, não se preocupe com o mercado, não se preocupe com o Ibovespa, com a bolsa, se preocupe com as suas ações, com as empresas que você tem na sua carteira. E a próxima dica que o Luiz Bastos também dá, que eu quero compartilhar com você, é a seguinte. O brasileiro que investir nunca vai perder, tá certo? Aquele que especula, esse sim vai perder. Aliás, sempre perderam, né? Eu gosto dessa frase do Bastos quando ele fala que o brasileiro que investir não perde, e aí ele traz também o especulador, é da seguinte forma: a gente precisa separar quem é uma pessoa que é investidor e quem é um especulador. O investidor é aquela pessoa que quer ser sócio da empresa, é aquela pessoa que conhece a empresa, sabe o que a empresa faz, qual é o segmento, sabe qual é a história da empresa, qual é o potencial de crescimento que ela tem. Então o investidor, ele coloca o dinheiro dele ali e ele quer ser sócio da empresa. Já o especulador não. O especulador, ele coloca o dinheiro ali, ele nem sabe que empresa ele está comprando, quais as ações que ele está comprando. Ele acredita que vai subir, por ele acreditar que vai subir, ele faz uma aposta. O especulador é um apostador. Então as pessoas que só especulam vão perder dinheiro, vão ter prejuízo. Já as pessoas que compram as ações pensando em ser sócias, investir de verdade, são as pessoas que não vão perder. É claro que não significa que não dá pra gente especular, não é isso. Às vezes a gente vai fazer um investimento especulativo, pega um valor muito pequeno da sua carteira e investe em ações mais arriscadas, não há problema nenhum. Ao você fazer isso, mesmo conhecendo, você também está especulando, não tem problema você fazer isso. O grande problema é você 100% da sua carteira especular o seu dinheiro, apostar o seu dinheiro. Se você fizer isso, provavelmente você tem uma chance muito grande de acumular prejuízo. Então assim, seja um brasileiro investidor e não um especulador. Eu sempre procurei determinar o seguinte, já naquela ocasião, eu procurava adquirir ações de empresas que estavam em atividades perenes. Sobre as empresas de atividade perene, né? Essa frase de atividades perene, ela é muito conhecida por Barsi. Então o Barsi, ele investe no setor bancário, no setor de energia, no setor de saneamento, no setor de seguros, no setor de telecomunicações. São setores que o Barsi gosta de investir, que ele considera setores muito perenes. Esses setores perenes nada mais é do que serviços eternos. Eternos mesmo, serviços que sempre a sociedade vai precisar. Serviços bancários, serviços de energia elétrica, serviços de seguro, serviços de saneamento, telecomunicações. Sinceramente, eu não tenho na minha carteira telecomunicações até o presente momento, mas eu sou uma pessoa que gosto de investir no setor bancário, no setor elétrico. Esses setores, setor de seguro, são setores que, desde que eu comecei a fazer a minha carteira voltada para os setores perenes, eu comecei a verificar retornos melhores no longo prazo, porque são empresas sólidas, seguras, que têm um grande histórico de lucro e, ao mesmo tempo, um bom histórico de dividendos. Só em dividendos, as empresas de energia elétrica, os bancos e a seguradora já pagaram excelentes resultados para mim. Então essa estratégia de investir em setores perenes, eu, na minha experiência, valido. Falo que é boa e falo que funciona. Então se eu que invisto há pouquíssimo tempo comparado ao Barsi, que já investe mais de 50 anos na bolsa, se o meu resultado já é positivo, imagina a carteira dele, o resultado dele de ações que ele comprava a 70 centavos, a 50 centavos na época. Além disso, sempre quando eu vou investir em uma ação, vou entrar em uma determinada empresa, eu criei o hábito de sempre olhar o histórico de lucro que essas empresas pagam, bem como também os históricos de dividendos para receber parte do lucro dessas empresas. Não é à toa que, se você ver o último vídeo em que eu falei das 5 maiores ações que eu tenho na minha carteira, eu menciono em todas elas
justamente o histórico de lucros que ela tem, porque eu acho que é um filtro importante que você deve analisar na hora que você vai fazer um investimento. Se você vai investir em uma empresa em que há anos que não declara lucro nenhum, provavelmente você vai ter prejuízo. Antes de eu compartilhar com você aqui a última lição, que por sinal é uma das minhas favoritas, que eu aprendi não faz muito tempo, eu quero saber de você se está gostando desse vídeo. Se tiver, não esquece, deixa um comentário aqui. Se você já conhece o Luiz Bassi, deixa também qual é o ensinamento que você gosta do Luiz Bassi, qual foi a lição que você aprendeu, o que você gosta dele. Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer ver a sua opinião, o que você pensa sobre isso. E agora, por última lição que o Luiz Bassi tem é a seguinte. Porque o patrimônio, ele só alimenta o meu ego. O que alimenta o meu caixa são os proventos, entendeu? No final ele ainda fala entendeu, que é justamente para você entender. Uma das coisas que eu mais gosto de compartilhar aqui no vídeo é justamente falar sobre a importância dos aportes mensais todos os meses, você fazer o seu investimento, e também dos dividendos mensais que caem no seu bolso, que caem no seu caixa. No início, sinceramente falando, eu achava que o patrimônio era mais importante. Acredito que por questão de ego mesmo, nós investidores sempre nos preocupamos mais com o patrimônio e esquecemos quanto que a gente entra, de qual é o nosso caixa, quanto que cai todos os meses ali pra gente, em especial de dividendos. Então, o que eu fiz? Que eu mudei o meu pensamento, comecei a mudar o meu entendimento de que o patrimônio é bom olhar e ver, sim, é bom, mas ele não é o mais importante. O mais importante é justamente quanto que você ganha de receita por isso. Quanto que você ganha de dividendos por isso, que é isso que vai alimentar o seu bolso, que é isso que vai alimentar o seu caixa. Óbvio que é muito satisfatório ver valores ali investido, mas isso só alimenta o nosso ego, porque o importante mesmo é quanto que cai ali todos os meses. Não adiantaria de nada, por exemplo, você tem lá, um exemplo hipotético, 100 mil reais na bolsa de valores. Aí todo dia você olha lá os seus 100 mil reais, que às vezes cai para 90, 95, às vezes chega em 105 e chega a 110, fica nessas oscilações do mercado. Lembrando que não se preocupe com o mercado e não se preocupe com a bolsa, se preocupe com as suas ações. Mas de nada adiantaria ter 100 mil e não receber nada de dividendos, não receber absolutamente nada de retorno por esses 100 mil reais, porque ele estaria alimentando só o seu ego de ter os 100 mil reais e não estaria alimentando o seu caixa, o seu bolso. Essa última acho que foi uma das lições mais recentes que eu aprendi do Luiz Bassi. Então sempre quando ele está em algum podcast, sempre que ele está em alguma situação, em algum local em que eu posso assistir, eu sempre estou ali acompanhando, porque a experiência, a idade, o tempo de investimento fala muito mais. Eu acho que é muito mais relevante do que pessoas que têm vários estudos, faculdade, mestrados, doutorados, não desqualificando essas pessoas, mas que a experiência cada vez nos ensina mais. Eu, com base do tempo, eu venho percebendo que conforme vai aumentando a minha experiência, o meu tempo de investimento, mais qualificado eu fico. E olha que eu não tenho faculdade de economia, não trabalho nesse ramo do mercado financeiro, mas a prática, todos os meses, fazendo os aportes, aprendendo com os erros e conhecendo mais, principalmente de pessoas como o Bassi e como outros investidores, faz com que os meus investimentos tenham retornos melhores e cada vez mais eu fico despreocupado. Até porque eu não me preocupo mais com o mercado, não me preocupo mais com a bolsa de valores. Eu me preocupo com a minha carteira, com os ativos que eu tenho na minha carteira. Então esses são alguns dos ensinamentos que eu queria compartilhar com você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça, deixe um comentário aqui para apoiar o canal. E se quiser uma parte 2 do Luiz Bassi, eu separo também alguns outros ensinamentos, algumas outras lições que eu aprendi com ele e compartilho aqui com você. Vai ser sempre um prazer ter você aqui no canal e eu aguardo você então nos próximos vídeos. Muito obrigado.